Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com o Dr. Giuseppe Stefani, que é nutricionista. O Giuseppe tem doutorado em reabilitação pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, pós-doutorado pela Unijuí e é professor permanente do programa de pós-graduação em Ciências da Nutrição da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Então, Giuseppe, bem-vindo, e a ideia é conversar com você a respeito do controle de peso no atleta que está fora de competição. A gente inclui aí férias, pós-operatórios ou aquele atleta que se aposentou. Perfeito, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês discutindo esse tema. Acho que é um tema bem aplicável, né, para um período de aquele atleta que se lesionou, precisa ser revisitado, e aqui acho que a questão do monitoramento, do diagnóstico também das necessidades energéticas tem um peso mais acentuado do que em outras situações ao longo do ano, tá? Eu tenho diversos atletas, desde tenistas, desde atletas de futebol, que às vezes chegam com composições completamente diferentes de novembro para dezembro, e em fevereiro chegam com uma massa gorda aí, com juros corrigidos que a gente não esperava, né? Então, para que isso não aconteça, o ideal é tentar, no período de término também de competições, ou se possível avaliar, né, ter uma prescrição nutricional, né, ou planos alimentares que atendam uma vida mais leve, no sentido de gasto calórico, se for férias. Se é um atleta que está se recuperando de alguma cirurgia, por exemplo, menisco, ligamento cruzado anterior, alguma outra cirurgia mais agravante para a mobilidade, eu tenho que voltar para o papel e calcular quanto será de necessidade energética esse atleta precisa no período de recuperação. E outro, será que essa alimentação tem o potencial anti-inflamatório, antioxidante ideal que eu estou buscando para ajudar os profissionais da medicina, os fisioterapeutas a ter uma recuperação mais rápida nesse processo? Tudo isso entra na questão, né? Então, acho que o maior erro que a gente acaba percebendo, só quem passa pelo processo sem fazer o planejamento, é comer da mesma forma que estava comendo num período de treinamento, só que agora, por A ou mais B, eu estou de férias, ou estou lesionado, estou me recuperando, não estou com a mesma mobilidade, não estou treinando, por exemplo, na mesma intensidade que eu fazia e duração. Isso inevitavelmente vai fazer uma modificação indesejável para a composição corporal. Então, nesse caso, a gente tem que fazer um plano alimentar adequado, já deixar o tema de casa feito para as semanas seguintes, que é o que eu geralmente trabalho com o pessoal que vai entrar no período de recuperação. Legal. E aí a gente tem que pensar muito não só nos aspectos nutricionais, mas até em aspectos psicológicos e na relação que aquela pessoa tem com a comida, né? Eu sou cirurgião de joelho também, né? E é muito comum a gente ver isso, atletas de altíssimo rendimento que opera reabilitação aí, tudo certinho, né? Mas dali 6, 7 meses está super bem do joelho, com o joelho voando, mas está acima do peso, e, enfim, com um condicionamento físico geral um pouco deficiente, né? E, de fato, a fome, ela demora para se ajustar, ou seja, aquela pessoa que tem um hábito alimentar por conta de um consumo, de uma demanda energética alta, quando ele não tem esse consumo tão alto, a fome dele não acompanha da mesma forma, ou seja, ela continua do mesmo jeito que antes. Excelente pergunta. E aqui entra uma questão que a gente vê mais aprofundadamente nos últimos anos na nutrição. Respondendo brevemente, a fome acompanha ao perfil anterior do consumo pelo volume gástrico, né? Que é um dos mecanismos também de saciedade que nós temos, que é o volume de bolo alimentar, que esse conjunto de musculatura lisa do nosso estômago vai compor. Então, se eu estou acostumado a comer, vamos supor, um almoço entre líquidos e sólidos, em torno de 1,5 quilos de alimento / líquidos, né? Eu ofertar num plano alimentar para manutenção e não ganhar peso 600 gramas de comida com líquidos, é algo que esse atleta vai sentir mais apetite. Vai dizer, ué, cadê o resto desses 800, 700 gramas de comida que eu deveria comer, né? Essa situação pode acontecer por 2 aspectos. A fome fisiológica é rapidamente manejável, ela consegue ter um certo reajuste.
O que não acontece, geralmente tem um problema que está abaixo desse tapete, que acompanha todo atleta de alto nível ou de um rendimento mais bacana, é a questão da incomodação do processo de recuperação. Especialmente se é uma cirurgia que vai afetar muito a recuperação na velocidade, voltar à força, se tem previsão para retorno do esporte ou não, que aqui a gente está falando da chamada fome psicológica ou fome emocional. O atleta, na verdade, muitas vezes não percebe que tipo de apetite nós temos, né? E isso a gente pode fazer um exercício conosco. Nós temos hoje 4 grandes tipos de fomes, não só a fome fisiológica que nos controla. A fome fisiológica é um sinal claro de que eu preciso me alimentar, né? A fome psicológica é um sinal de que eu tenho algum problema que está me incomodando e que eu não resolvi, mas eu vou buscar um conforto imediato na comida, mesmo que eu sei que não vai resolver o problema, mas azar, hoje eu mereço. Esse tipo de pensamento que muitas vezes acontece de um atleta que está se recuperando ou precisando de um suporte, às vezes até emocional, o problema é mais embaixo, não é a comida. A comida é o sinal, é o sintoma e não necessariamente a causa dessa situação. Aqui o psicólogo do esporte é primordial para dar o suporte para todos nós que trabalham em conjunto, né? Para que ele tenha constância, para que ele tenha aderência e saiba os seus limites para a recuperação. Porque uma vez que eu dou nome aos bois, eu coloco mais ou menos qual é o tipo de fome e eu percebo isso, olha, eu não preciso comer, mas eu tenho desejo de algo palatável, gorduroso, crocante, doce, isso é um sinal de que é desconforto. Não é necessariamente uma fome fisiológica. Nem brinco, deu fome de alface lisa? Não. Então provavelmente não é fome fisiológica, né? O nosso corpo está nessa situação. E esse processo que o atleta vai estar se recuperando, primeiro rastrear. Nós temos alguns instrumentos bem bons para a população normal, ainda não temos para atletas, mas que é o que eu costumo trabalhar nessa situação. Se eu vejo que o atleta está destoando muito, está achando que está perfeito, está ótimo, mas está ganhando peso, nem percebeu que o problema existe, primeiro é mostrar, sensibilizar. Olha, estamos nessa situação, existem diversos aspectos que permitem o nutricionista calcular, que é o que a gente chama de comer intuitivo, né? E a partir desse ponto a gente vai lidando com abordagens de metas, que nem sempre englobam uma prescrição formal de dieta, de plano alimentar, mas sim de notas durante a refeição. Quão saciado eu estava de 1 a 10, quão saciado eu fiquei após a refeição, que sentimento eu tenho. Então, tem vários trejeitos que a gente une a psicologia com a nutrição para nos dar aderência e autoconhecimento, para que esse atleta possa confiar mais nele, mais no taco dele, nesse processo de recuperação. A tendência que acontece, João, quando a gente tem esse período de reabilitação, é que o atleta muitas vezes se desconecta desse período e está com a cabeça lá naquele período de treinamento, só que o gasto calórico não acompanhou. Então, até ele continuar percebendo que realmente isso é um problema, já podem ter sido aí uns 20 quilos, se bobear um pouco menos, né, de massa corporal que ele não precisava ganhar. Então, aqui é um trabalho contínuo de autoavaliação e dizer, não sei como controlar. Existem ferramentas para nos dar aderência. E, a partir daí, o plano ele tende a ser mais simples, a prescrição da alimentação, que pode ser comida de panela, pode ser realmente um cardápio mais tranquilo, se eu tenho menos treinamento, do que uma rotina realmente mais corrida, mais volumosa de treinamento. Tende a ser mais fácil. Legal. Acho que obviamente é um caso mais extremo, mas uma coisa que me marcou muito foi uma vez que a gente ia operar uma atleta, eu ia fazer uma cirurgia numa atleta olímpica, e ela me ligou no dia de manhã e falou, olha, eu não sei o que te falar, mas eu comi, né? Tinha que estar de jejum e comi, não aguentei, não consegui segurar e botei na minha boca, cuspi depois, mas comi, eu não consegui ficar sem. E aí é um pouco isso que você está falando, essa necessidade de colocar alguma coisa dentro da boca, seja por uma necessidade fisiológica mesmo, né, de sentir que o estômago está vazio, não está acostumado a comer tão pouco, né? Seja da questão, vamos dizer, emocional também, que tem muita influência aí, né? Agora, você começou falando da questão do volume da comida, né? Porque esses atletas, de fato, eles têm que diminuir muito a comida e eles precisam passar fome. Para ajustar esse tipo de massa corporal nesse período? Isso. Não necessariamente. Existe, como eu posso dizer, uma adaptação de volume que ela pode ser progressiva.
E eu brinco também no meu consultório que atleta meu não passa fome, justamente porque existe um planejamento por trás. Ou seja, se eu estou com volume, vamos supor, 1,5 kg de comida com líquidos numa refeição, nós vamos fazer a abordagem de fracionamento das refeições. Eu vou entregar menos comida em uma única refeição, porém, nós vamos deixar mais frequentes essas refeições para que esse desconforto do estômago vazio, da fome, não se torne algo exagerado. E aí entra a questão que sentir fome e apetite, né, fome e saciedade, é normal. A gente precisa sentir isso. Agora, quando isso atrapalha, eu não consigo me concentrar para outra atividade ou muda o meu humor, isso está mostrando que tem algum aspecto. Então, em tese, o atleta não precisa passar fome. A questão é, será que é fome psicológica ou emocional ou fome fisiológica? Se for fome fisiológica, está errado esse cálculo. Não está adequada essa alimentação. E aí a gente consegue perceber bem alguns sinais de fome fisiológica versus fome emocional. A fome fisiológica, a gente vai ter dor de cabeça, a gente vai ter dificuldade de concentração. Se eu tenho um atleta que vai restringir carboidrato de noite, pode ficar com tanta fome e não consegue dormir. Isso realmente é um problema que eu tenho que comer, tenho que ajustar. Agora, tem outros que dizem que fome de bolo, e acabei de comer um almoço, quero comer um doce. Isso não é fome fisiológica. Isso é outra situação. Então, é bem mais ou menos nessa linha que eu comentei. Não necessariamente eu preciso induzir esse atleta a passar fome nesse período, mas sim uma readaptação a 4 mãos do profissional com o atleta. Legal, você falou do doce, né? Então, o doce tem uma coisa que é interessante, que as pessoas pensam, o atleta tem que ter uma alimentação muito regrada, não pode comer doce, né? E na prática existem estudos que mostram que um atleta de alto rendimento não é tão ruim assim ele comer o doce, claro que de uma forma controlada, né? Porque ele precisa daquela energia, né? Quer dizer, de fato ele tem aquela demanda, então, obviamente que não estou falando que ele pode sair comendo o que ele quiser, mas que é diferente quando você pega uma pessoa que não tem um gasto calórico tão grande, que está comendo aqueles doces diariamente. Não, o atleta ele tem um pouco mais de liberdade nesse sentido, de usar isso como uma forma de repor a energia que ele precisa, né? Agora, nesse momento em que ele cai o consumo dele, seria talvez a primeira coisa para se pensar em modificar. Obviamente que tem aí um lado psicológico que você falou também, né? Nesse caso, quando o atleta para de treinar para se recuperar, está realmente em férias, a gente tenta limitar um pouco a ocorrência e muitas vezes não permitir um volume muito grande, né? Para atletas que eu tenho eu diria assim, um risco nutricional de estar pesado demais e vai entrar nesse período, vou fazer cirurgia de tornozelo, sei lá, ombro, joelho, eu já digo, é no máximo uma vez por semana para a gente tentar limitar, senão foge do controle. O doce ele tem esse tipo de poder de eu comer mais e deixar, eu estou do controle. Quando a gente coloca no papel quantas vezes acontece esse tipo de consumo, eu nem estou falando volume, a frequência de consumo, eu tive já atletas que comeram 14 vezes na semana, dizendo, não, comi uma vez na semana, então fui vendo lanche por lanche, não aconteceu uma vez, tu tá a cabeça em X, eu estou te trazendo Z, a composição. Então, nesses casos, tende a ser um pouco mais restritivo e combinar até onde vai ser. Tem casos, como tu trouxeste, que os atletas eles precisam de doce, como é o caso de maratonistas, triatlo, que a gente precisa, eu coloco doce para eles comerem alguma coisa para formar bolo no meio do esporte, no meio da corrida, né? Agora, tem esportes que não dá para colocar doces à base de lácteos antes, como também natação, outros esportes que tendem a dar mais problema do que solucionar. Então, depende do momento, mas sim, nesse período de reabilitação, recuperação, longe desse grande gasto calórico, a gente tem que ter pé no chão, limitar um pouquinho mais. Tá. E quanto tempo demora para um atleta se ajustar a uma nova rotina alimentar? Ou seja, ele saiu daquela situação de treino, de competição, e você prescreveu ali uma nova orientação alimentar, nutricional. Quanto tempo que ele falou, olha, para mim isso já virou rotina, eu já tô bem desse jeito? Olha, bem organizado, e eu gosto de ter uma abordagem mais construtivista, assim como vários colegas, né, de construir junto com o atleta essa composição, não ser, faz isso aqui, deu, né, ter uma comunicação, é praticamente instantâneo. No máximo 5 dias, né, corridos já é o suficiente para começar a organizar especialmente o volume gástrico, que ele é muito adaptável pelo quanto nós ofertamos e com alguns sinais que a gente sempre alerta, olha, vai te sentir um pouco estranho, porque
Aconteceu uma situação que precisou mudar e agora a gente está ofertando X/2, X/3 de volume de comida e vai sentir um pouco estranho. Passam-se esses dias, o corpo já começa a se adaptar mais rápido que uma pessoa normal pela velocidade, né? Pelo próprio metabolismo desse atleta, que é um pouco mais avantajado. Então é bem rápido nesse sentido, não é algo muito de se preocupar, não. Legal. Quando a gente fala num pós-operatório, por exemplo, um paciente que já estava um pouco mais de tempo fora, mas que ele tem uma preocupação de fato em estar voltando na melhor forma dele, né? Ah, Existe um acompanhamento, eu acho que é sempre interessante se esse atleta está fazendo um acompanhamento que envolve peso, composição corporal, outros testes para avaliar a parte nutricional, até porque ele vai ter uma mudança, né? Então, ele saiu do estado de equilíbrio dele, né? Só que quando a gente vai considerar, muitas vezes ele está fora do centro de treinamento e vai pensar muito no peso, né? Só que a gente sabe que nesse período ele não só ele pode ganhar uma massa gorda, ou ter uma questão de massa gorda, mas ele também tende a perder massa magra. Então, às vezes ele pode estar mantendo o peso dele, perdendo músculo e ganhando gordura, né? Como é que você avalia essa situação de perda de, não só de ganho de massa gorda, mas de perda de massa magra fora de competição? Esse é um aspecto que acontece muito comumente, é algo que faz parte do processo, né? Acho que o atleta já espera, mas o mais importante que eu penso é tentar ver que componente a gente vai avaliar. Então, nesse caso do atleta de alto rendimento, alguns componentes mais genéricos, como a própria avaliação da bioimpedância, não vão responder com a mesma profundidade que a gente gostaria para a avaliação de cineantropometria. O que eu quero dizer com isso? A própria massa magra, ou massa livre de gordura, ela pode variar bastante para o atleta. E a massa muscular esquelética, que é outro componente, não deve ser confundido, não varia tanto. Baixa, tem uma redução, mas o nosso papel da nutrição é reduzir a velocidade de redução desse componente. Então, vamos supor, foi uma cirurgia de grande escala, a recuperação é longa, vamos supor aí 8, 9 meses para recuperação plena, para previsão de retorno ao esporte, com muita fisioterapia. A gente está falando de uma redução no mínimo de 1,5 kg a 3 kg de massa muscular esquelética. Se a gente transcrevesse isso em massa magra, daria pouco mais de 7 quilos, talvez um pouco mais, dependendo da composição. Então, isso vai acontecer. Então, massa corporal total na balança não vai contar a história toda. E aí que entra a situação do atleta ter olhos para esses parâmetros, ter uma avaliação ao longo do tempo para perceber quão ruim foi a minha situação. E 2, será que eu estou me recuperando bem durante esse período de reabilitação? Porque a gente tem ganhos. A gente não pode ver um copo vazio, né? Eu perdi tudo e agora não recupero mais. Não, a cada 8 semanas é um período indicado, 12 semanas, para ver quanto de massa muscular esse atleta conseguiu construir com um programa de reabilitação, com uma fisioterapia, com treinamento ou com o próprio retorno ao esporte. Eu tive atletas que já retornaram para o ganho de massa muscular em menos de 4 meses, porque tinham perdido para a cirurgia de LCA. Outros demoraram mais de ano para recuperar. Então, é muito individual esse delta de recuperação plenamente em morfologia, mas nem sempre a balança vai contar a história completa, né? Então, é menos se preocupando com esse número. Legal. E aí, por fim, Giuseppe, eu queria pegar um outro grupo de pacientes que são aqueles ex-atletas de alto rendimento, seja profissional, seja não profissional, que vão pegar o profissional que se aposentou ou aquele amador que de repente, olha, não é mais o meu foco, e aí está no trabalho, e aí mudou, quer dizer, não está mais aquela coisa de competitiva, de controle mais rigoroso, e que ganham muito peso, né? Então a gente tem muitos casos você vê na mídia aí, de atletas que, enfim, até há pouco estavam competindo em Olimpíada, que de repente parecem muito obesos, né? O que muda quando você aborda a obesidade nesse tipo de pessoa, comparado com a obesidade que a gente vai ver na população em geral? É uma boa pergunta. Nesse caso, geralmente o atleta é uma pessoa que vem independente do nível, né? Se é um atleta de elite que se aposentou, ou uma pessoa que sempre fez exercício, geralmente é uma pessoa que tem um certo nível tanto de competição consigo, mas também ao mesmo tempo um bom nível de disciplina.
Geralmente, pela minha experiência nesses casos, quando mostra-se o panorama de como está, o próprio atleta já chega à conclusão: caramba, estou tão mal assim, eu preciso melhorar. E aí a gente já elabora um plano de trabalho para recuperar isso, né? Mas muito vem da situação, vamos botar o pé no chão, tu não precisa ser um atleta de alto rendimento, não precisa resolver tudo isso agora, é um processo aos poucos. Então, o tratamento, se a gente destila dessa forma, é o mesmo para um paciente que tem obesidade que não é atleta. A diferença que nós temos aqui é no cálculo do exercício inserido, que é uma pessoa fisicamente muito mais ativa do que uma pessoa com obesidade que é sedentária, né? Que quer emagrecer. Então, nesse caso, vai demandar o conhecimento de saber quanto que a pessoa vai gastar, qual é a estrutura de treinamento, mas na prática, geralmente são vários planos alimentares para essa pessoa. Eu tenho vários atletas que, por exemplo, jogam futebol sábado, quartas e terças e quintas, por exemplo, 3 vezes por semana, e os outros dias da semana dão uma caminhada. Eu não posso ter um plano alimentar para uma rotina que o gasto calórico para essa pessoa é muito maior no dia que ela vai jogar futebol versus um dia que ela vai caminhar. Então, esse conhecimento, o atleta perceber, não, eu tenho uma diferenciação de necessidades e ainda assim estou caminhando para o objetivo que é não ficar tão pesado, com certa velocidade, é um trabalho bacana e geralmente o que desperta é conhecer os números. Por isso que o diagnóstico ele é muito importante da antropométrica para a gente fazer o nosso baseline e a partir daí construir. Legal, mas como regra geral, esses atletas eles chegam no consultório e falam, olha, eu ganhei 15 quilos em um ano, né? Ganhei 20 quilos em um ano. E aí, aí é que eles vão perceber que de fato eles têm uma necessidade de controle que eles não tinham até um ano atrás, até 2 anos atrás, né? E aí, o que eles sempre falam é, cara, eu tenho fome, né? Eu fico com fome, né? E eles, de fato, eles têm um histórico de consumo alimentar muito alto comparado com o não atleta, né? É uma pessoa que nunca praticou tanta atividade física. Isso daí persiste assim por muito tempo ou não? Olha, passou 1 ano, 2 anos, esse histórico de consumo calórico muito alto já ficou para trás? São 2 fenômenos que acontecem na mesma pessoa, né? O comer demais muitas vezes é motivado, o apetite visceral, literalmente a pessoa precisar comer muito porque ela está gastando muito, já não existe mais. Mas ela estava acostumada porque era normal comer, por exemplo, tinha atletas que jantavam 2 vezes, jantar 1 e jantar 2, né? Era normal o atleta jantar 2 vezes. Então, no momento que ele parou de treinar nesse ritmo, especialmente os atletas de atletismo, né, que são um gasto calórico bem excessivo, primeiro é alertar, olha, não tem mais essa necessidade, teu corpo vai se adaptar. Então, isso é mais comportamento da pessoa do que necessariamente uma demanda biológica dela. É algo que ela está acostumada. Agora, a fome, ela pode ser moldada com o tempo. E é isso que eu geralmente trabalho com esses ex-atletas, muitas vezes. É se reconhecer com um volume menor, é reconhecer com as necessidades e recalibrar o sistema. Não existe uma adaptação de longo prazo para os mecanismos de fome e saciedade, que a gente não tem um só, são vários deles que vão orquestrar nessa rede complexa, que é o meu apetite, minha escolha alimentar. E muitas vezes o que eu mais foco também, João, não é só o volume de comida, mas sim a qualidade da alimentação, né? Será que essa pessoa está pedindo mais teleentrega? Ou ela está daqui a um pouco, delivery, né? Ou ela está comendo comida de panela feita em casa com menos ultraprocessados? Muitas vezes a gente vê um padrão que não é um volume tão exorbitante, mas o padrão, a qualidade da comida realmente está terrível no que tange a qualidade nutricional. Então, às vezes, o mero fato de tu modificar, ao invés de comprar algo com aditivos, pedir muito iFood da vida e outros tipos de aplicativos, né, já limita a pessoa a controlar mais o peso. Eu não preciso focar tanto na restrição, na fome, é pelo padrão. A gente acaba se acostumando pela recompensa da palatável, né, do hipersabor desses alimentos, e as atletas não são diferentes. Então, existe toda uma jornada de autoconhecimento para essa fase da vida, para esse momento, que ela é, sim, manejada. Legal. Eu só ia colocar mais uma coisa que acho que, especialmente no futebol, isso é muito forte, mas em outros esportes também, que muitos atletas, quando estão em competição, isso seja para o atleta que está ex-atleta, seja para aquele que está fora por um período de competição,
que no clube eles têm uma alimentação que não é que ela é só regrada, ele faz o que mandam fazer, né? Então ele não escolhe o que ele come, ele tem ali, olha, os horários de refeição, ele vai lá, vai ter o prato para ele comer, vai ter o que é para ele comer, alguém vai falando, olha, é isso que você vai comer, né? E de repente ele vai para uma situação em que ele vai ter que comprar a comida dele, né? Quer dizer, e aí isso dá para ele uma escolha que ele nunca teve. Depende do clube, né? Eu trabalhei também no Grêmio por um tempo e a gente não tem todas as refeições ofertadas para os atletas. Às vezes, para a base, a gente tem um pouco mais essa estrutura que eles não precisam se preocuparem com lanche, muitas vezes, né? Mas para o profissional, a gente já tem um período que são as refeições principais e peritreino, que envolve, né, o pré, o durante, o pós, que é organizado pelo clube, que eles não precisam se preocupar. Isso sim é novidade para eles organizarem. Mas tem alguns atletas profissionais de futebol que é difícil durante o período de treinamento deles, eles terem essa prescrição, porque existe nutricionista que prescreve, às vezes alguns resistem a ter esse tipo de adequação, ou faz jejum por algum motivo que viu na universidade Instagram, alguma situação, e aí começa a ter abordagens que são um pouco duvidosas nesse aspecto. Mas sim, estimula esse período de proatividade, de planejar. E aí sim, eu acho que é um período bacana que o nutricionista também pode dar esse suporte para planejamento, muitas vezes. Se esse atleta não tem conhecimento de como cozinhar, esse é um atleta que eu diria que tem um risco moderado nutricional, porque ele vai depender de alguém que produza essa comida, que nem sempre vai ser a mesma qualidade que ele estava exposto no clube. Então, talvez é rever como é que vai ser essa logística. Será que eu vou ter pratos prontos ou eu vou cozinhar? Então, é muito complexo, mas não é... É muito incomum nós termos atletas profissionais, por exemplo, que tiveram toda a carreira, todas as refeições do clube. As principais, sim, mas lanches, intermediários, às vezes a pessoa dá uma fugida e quando vê tem esse compra. Não são todos, infelizmente, que têm esse nível de aderência para o plano alimentar. Tanto que a gente teria menos e menos lesões se fossem assim também. Ótimo. Giuseppe, muito boa discussão, quero te agradecer mais uma vez e acho que trouxe aqui talvez um alerta, né? Porque quando você vai operar o seu joelho, talvez não seja a primeira coisa que você vai pensar o que você vai comer, né? E acho que são pouquíssimos os ortopedistas que naquela avaliação pré-cirúrgica vão falar sobre alimentação, né? E aqui talvez tenha chamado um pouco a atenção, porque de fato, na prática diária, eu diria que um dos grandes limitadores para o retorno ao esporte, pós uma cirurgia de ligamento de joelho, por exemplo, está mais na questão física do que na questão de como está o joelho, né? Exatamente. É um trabalho de várias mãos que a gente está junto, né? E essa é a proposta. Sentir que está além da minha capacidade de lidar, o nosso papel da nutrição é otimizar esse retorno, facilitar, acelerar o processo de uma intervenção que realmente foi necessária, né? E diminuir esse tempo, para que esse atleta ganhe confiança e consiga literalmente andar com as próprias pernas, tanto na decisão, quanto ao mesmo tempo ter um retorno mais assertivo e robusto para o esporte. Legal. Giuseppe, obrigado mais uma vez e gostaria de contar aqui com você em outros momentos, foi muito boa a discussão aqui. Eu que agradeço, obrigado pelo convite.